Bom, então vamos diferenciar aqui renda variável de renda fixa, para que vocês possam entender e compreender qual é a vantagem de se ter a renda variável e renda fixa na carteira de investimento de vocês de longo prazo e para aqueles investimentos também que nós iremos utilizar aí no curto prazo. A renda fixa são investimentos mais conservadores, são investimentos em que a gente sabe exatamente qual é a remuneração que nós teremos com aquele rendimento, com aquele investimento ao final do período. Então, no momento que nós contratamos um investimento de renda fixa, nós já sabemos exatamente quanto ele vai render ao final de um determinado período. Dentro da renda fixa ainda, nós temos rendimentos pré-fixados e rendimentos pós-fixados. E temos também rendimentos híbridos. O que seria isso? Um CDB, por exemplo, um título do Tesouro Direto pré-fixado, ele já determina, quando você investe o seu dinheiro, qual é o rendimento final. Então, 5%, 6%, 7%, ele já diz qual é o rendimento que você terá anualmente naquele valor que você colocou. Um investimento de renda fixa pós-fixado, ele tem, então, atrelado a ele, geralmente uma taxa, ou uma taxa Selic, ou um CDI. Então, você sabe qual é a sua forma de remuneração, mas essa taxa vinculada, ela é variável. Então, pode ser variável pelo IPCA, pelo CDI, pela Selic. Então, você tem uma fórmula de cálculo variável, mas você já sabe que vai render aquela variação daquela taxa. E na renda fixa híbrida, então nós temos parte pré-fixado e parte pós-fixado. O que seria isso? Então um CDB ou um título do Tesouro Direto também, ele pode ter parte do seu rendimento fixo, por exemplo, 2% ao ano, 3% ao ano, mais uma variação de uma taxa, mais uma variação do IPCA, mais a variação de uma Selic. Então, ele tem duas formas de rendimento, uma conhecida, a outra conhecida a taxa, mas a gente sabe que ela vai variar para cima ou para baixo. Mas mesmo assim, nós temos já desde o início do investimento sabido qual é a forma que nós teremos de remuneração. São investimentos que geralmente no longo prazo não rendem muito, mas são investimentos mais conservadores, investimentos que nos dão maior garantia, porque nós sabemos exatamente quanto vamos receber ao final do período e temos geralmente o fundo garantidor de crédito, que vai nos dar uma certa garantia em caso de que venha acontecer alguma coisa com a instituição a qual nós estamos fazendo esse investimento. Os investimentos de renda variável, então, nós não sabemos quanto ele vai render ao longo do período que nós estamos com o dinheiro investido. Essa variação pode ser para cima, como pode ser para baixo. Então é uma renda realmente variável, ela varia. Nós temos menos opções de controle com relação a esses investimentos. Então ela vai acabar oscilando sempre conforme o mercado. Então, por isso nós precisamos entender melhor da renda variável para saber se realmente nós estamos dispostos a colocar o nosso dinheiro nesse tipo de investimento. Por exemplo, investimento em ações, investimento em fundos de investimento imobiliário, BDRs, próprios fundos de investimento em ações, eles têm rendas variáveis, então varia conforme o mercado. Então, essa geralmente é a nossa parte mais agressiva dos investimentos, é onde a gente vai alocar o nosso investimento mais agressivo. Então precisamos realmente entender os riscos. Nas próximas aulas nós vamos então nos aprofundar agora sobre os tipos de investimento em renda fixa e os tipos de investimento também em renda variável.